Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde. Desde setembro de 2015, a Assembleia Legislativa da Madeira tem um deputado independente, ou como é apresentado, um deputado não inscrito. Trata-se de Gil Canha, eleito nas listas do PND, mas que, por causa da extinção do partido, passou a não representar nenhuma força política. Gil Canha tem sido uma voz crítica dos vários poderes ao longo dos anos de intervenção política, fez parte da primeira variação de Paulo Cafofo na Câmara do Funchal e foi candidato autárquico em outubro passado, não tendo conseguido ser eleito. Deputado Gil Canha, bem-vindo à Antena 1. Que avaliação faz do seu trabalho nesta legislatura como deputado? Qual tem sido o seu contributo? Obrigado pelo convite. O meu contributo tem sido essencialmente na denúncia de determinadas situações que eu considero escandalosas aqui na região. Infelizmente, os projetos de resolução que nós apresentamos vão para a fila, não é? E atrasam muito. E desde que iniciei as funções legislativas já apresentei alguns projetos de resolução, já vai fazer 3 anos e ainda nem sequer estão, penso eu, na agenda. Porquê que acha que isso acontece? Acontece duas razões. Primeiro, na minha opinião, a Assembleia devia de reunir mais. Em segundo, também, existem muitos partidos que eu costumo chamar palha, que vão metendo legislação, muita dela quase adaptada e copiada do continente, e isso faz atrasar muitos diplomas de interesse para a região, precisamente por causa dessa palha, desses chouriços. E há partidos, de facto, não quero aqui, por uma questão de delicadeza, não quero apontá-los, mas há partidos que, pode ser que passam a ver, desculpem a expressão, a meter esses projetos e essas propostas legislativas, e muitas delas nem sequer têm a ver muito bem com a região, é mais para encher, como se costuma dizer. E neste caso da produção legislativa da Assembleia Legislativa, acha que estão salvaguardados ou a ser salvaguardados os interesses da autonomia regional neste momento? Eu penso que a Assembleia podia trabalhar mais em termos de legislação regional. Às vezes há uma tendência para nós nos perdermos em legislação tipo Lana Caprina e situações que são importantes aqui para a Madeira. Muitas vezes são postas de lado ou são atrasadas, e há assuntos aqui de facto que precisam de legislação, há outros assuntos que precisam de denúncia, há outras propostas que é bom ser feitas para bem do povo madeirense, e muitas vezes isso às vezes é preterido porque ou temos poucas sessões legislativas ou também porque há muito tráfego legislativo, principalmente de diplomas que eu considero que não têm assim grande importância. Vamos procurar ser concretos. O que é que acha que devia ser legislado e que não está a ser? Por exemplo, a questão da orla costeira. Era fundamental a orla costeira, nem sequer refiro aos planos de ordenamento da orla costeira, mas a ocupação da orla costeira, os problemas, porque nós somos uma ilha rodeada de mar e é preocupante o comportamento dos oceanos nestes últimos tempos. E como é conhecimento público, desde o final do século XIX, que o mar está a invadir a Terra, é um fenómeno chamado movimento transgressivo do mar, o mar evade, e não há tecnologia nem engenharia suficiente para contrariar esse avanço, essa invasão de mar. A única que há é se gastar milhões e milhões para se fixar a nossa linha de costa. E uma ilha, eu não percebo como é que uma ilha rodeada de mar não salvaguardou em termos de matéria legislativa essa posição de ser uma ilha e ser um arquipélago. O que é que defende? O maior afastamento das novas construções em relação à linha de costa? Certo. A linha de costa só devemos fazer aquilo depois de analisar bem os custos-benefícios dessas infraestruturas, e o resto é não artificializar mais a costa, porque não há dinheiro suficiente. Vejamos só estas últimas tempestades, os milhões que temos que gastar. Por isso, aliás, não há recursos financeiros para
fazer a defesa de todas as infraestruturas que ao longo destes 40 anos foram realizadas. É completamente impossível. E em relação a outras propostas, disse que havia projetos de resolução seus que estavam na gaveta, na agenda à espera da oportunidade. Por exemplos, que exemplos é que tem? Olha, o que falamos agora a título... eu tenho um projeto de resolução há muito tempo que eu acho muito importante, que é sobre, por exemplo, fazemos uma homenagem ao General Sousa Dias. O General Sousa Dias foi a pessoa, e já que estamos a falar, comemorou-se este mês os anos da Revolta da Madeira. De 1931. 1931, em abril de 1931. E o General Sousa Dias foi um homem fundamental para o restabelecimento da instituição democrática da altura, que tinha sido subvertida pelo golpe de maio de 26. E pela ditadura militar. E pela ditadura militar. E foi esses deportados aqui na Madeira que deram voz ao povo madeirense, e infelizmente até hoje os nossos líderes políticos têm uma ingratidão enorme e um esquecimento enorme sobre esses homens, que a maioria deles até apodreceram em Cabo Verde e alguns morreram lá. É difícil perceber para um ouvinte que houve esse exemplo, por que razão é que não se há de debater um voto de louvor ou de congratulação, ou que seja, a propósito de uma efeméride dessas? Porquê que acha que não se debate? Não, debateu-se. O Bloco de Esquerda apresentou um voto de louvor relativamente à Revolta da Madeira, e foi discutido e foi falado. Aliás, eu falei deste Mas tinha dito que havia outros seus que estavam à espera e que nunca eram discutidos. Há algum que esteja há muito tempo à espera de ser discutido? Por exemplo, eu fui no Parlamento a primeira pessoa a defender um plano de contingência relativamente ao regresso dos nossos conterrâneos da Venezuela, e ainda está lá para além das grandes. A partir daí tem havido muita movimentação, mas o projeto inicial que está lá ainda não avançou. Ainda existem outros, e tem outros até que eu acho que era muito importante. Olha, eu vou dar um exemplo que era importantíssimo para a região. Nós temos vários eventos que nós festejamos. Temos a Festa da Flor, temos o Carnaval, temos alguns festivais de música, e até tivemos uma espécie de cortejo cultural que foi organizado pelo Tom Miguel Albuquerque, que recriava um ambiente do final do século XIX. Veja bem, a Madeira é talvez uma região quase única no mundo em que teve uma presença e uma ameaça constante de piratas. Isto está no imaginário do povo madeirense. Piratas. E você que repara, Cartagena de las Índias, Sir Francis Drake desembarcou e saqueou a cidade. Porto Belo também, no atual Panamá. Faz comemorações, faz recriações históricas, chama-se turistas e, de facto, faz eventos culturais e de animação turística à volta destes eventos. A Madeira teve o segundo desembarque maior de corsários, que foi do corsário Monteluque, no século XVI. Em 1560. Sim. E vejam uma coisa. Nós temos aqui fortalezas que foram para nos defender dos piratas. Tivemos incursões dos piratas argelinos. Tivemos os nossos mares durante anos e anos infestados de piratas que muitas vezes saqueavam os barcos que se aproximavam do porto. Nunca utilizamos isso a nosso favor. E eu tenho um projeto para apresentar, só que é quase que impossível, porque se já tenho há 3 anos lá dentro do congelador, imagino. E essa resolução recomenda o quê? Recomenda, de facto, que podíamos fazer, por exemplo, uma recriação do desembarque do Monteluque, que desembarcou com 1000 corsários aqui na Madeira. 1000 é uma força considerável. É por isso que eu disse que foi o segundo ataque maior de corsários. Não foi na Jamaica, não foi a seguir a Cartagena de las Índias, foi na Madeira. E podíamos recriar, até houve uns episódios engraçados do governador que se disfarçou de mulher entre as senhoras para escapar, houve a morte do corsário Monteluque na Madeira. Por isso nós temos todo um historial, todo um potencial para voltar a recriar esses tempos, que
fazem parte da nossa cultura e da nossa história, do nosso imaginário coletivo, e conseguimos atrair turistas e criar um ecossistema, vamos lá, em termos económicos, para, de facto, fazer uma coisa que é genuína da Madeira. E isso está esquecido, é uma pena. E então, há uns anos atrás, o Dr. Miguel Alberto fazia uns cortejos com as pessoas montadas nos cavalos e com as roupas, com os chapéus, não tem nada a ver, uma coisa completamente despegada e sem qualquer valor histórico, quando nós temos uma história tão rica. E relembro, por exemplo, o Barba Negra na Carolina do Sul fez lá um pequeno ataque numa vila, numa pequena cidade da costa. Há o festival do Barba Negra, do Pirata Barba Negra, e os miúdos adoram estas histórias dos piratas. Podemos até fazer uma réplica de um galeão ou de um barco do Monteluco, e isso criava, de facto, mais uns eventos para atrair turismo aqui para a Madeira. No entanto, as suas intervenções no Parlamento têm-se pautado muito por uma atitude de denúncia, até de crítica ao poder político também, mas muito aos grupos económicos. O Gil Canha tem um problema com os grupos económicos, digamos assim. É contra os grupos económicos porque sim, porque são grupos económicos, ou em particular tem razões que não sejam ódios de estimação, como às vezes o acusam de ter? Não, há pessoas que até referem-me que têm razões pessoais. Muitas vezes essa é uma crítica que lhe fazem, é verdade. Sim, não, mas é vulgarmente feito. Eu não sou contra os grupos económicos. Eu sou contra quando os grupos económicos começam a ter uma influência negativa na economia da região e começam a criar os chamados oligopólios, controlam os mercados, controlam os preços e controlam toda a atividade, não só económica, mas política. E essa promiscuidade é terrível. Começou com a revolta do leite, a revolta da farinha. É grupos monopolistas a se movimentar para controlar o mercado e controlar os preços e no fundo, explorar a população. E isso está no imaginário do povo madeirense. Aliás, até muitas pessoas dizem os monopólios, mas o povo tem um medo tremendo. Temos o monopólio dos aguardentes, dos álcool. Por isso, houve sempre uma situação que ficou muito marcada do povo madeirense. E o que acontece? O que é aceito? Que esses grupos criam poder económico, criam influência política e depois já determinam toda a atividade política com vista a defender os seus interesses pessoais. Mas esse era o sentido da sua crítica antes de haver uma mudança de presidência no Governo Regional? Continua a ser? Não mudou nada nesse aspecto? Não, agravou-se, porque repara uma coisa, o regime do Dr. Alberto João Jardim criou muitos monopólios. Aliás, houve agora um caso escandaloso das inspeções automóveis, que a região vai pagar 20 milhões a um concorrente que foi preterido porque o Dr. Alberto João Jardim quis satisfazer o seu amigo António Henriques. Mas aquilo que é grave relativamente a estes grupos é que eles têm dinheiro. Eles ganharam muito dinheiro durante a proteção que o Dr. Alberto João Jardim deu ao longo destes anos. Por isso eles têm capacidade financeira muito forte perante uma região em crise. Se têm uma capacidade financeira muito forte, atual, tão fortes, pelo outro lado, os agentes políticos e a própria população está descapitalizada. São pessoas que precisam para sobreviver de algum capital ou de algum favor. E é nessa situação que estes grupos económicos que agora têm o poder e têm a facilidade do dinheiro, de utilizar o dinheiro como bem lhes entender, aí, tendo uma situação de uma região com déficit financeiro, é fácil de manipular. E é isso que acontece. Os grupos económicos, neste momento, têm um poder terrível para a região. E, neste momento, controlam não só o regime do Dr. Miguel Albuquerque, mas também o regime cafofiano do Sr. Paulo. Isto é, o Paulo Cafofo, que é o candidato em 2019 para as próximas eleições, já se rendeu aos grupos económicos. Aliás, eu estive na Câmara e sofri isso, vi bem o que é a vassalagem, a falta de coluna de vertebral do Presidente Paulo Cafofo em afrontar os grupos económicos. As suas críticas a Paulo Cafofo, em particular, são extremamente contundentes. É ou não é também uma questão de ajuste de contas da sua parte? Não, eu vou dizer uma coisa, vou ser sincero. Olha, o Dr. Alberto João Jardim, durante anos e anos, usou, não quer dizer que fosse diretamente, mas ele sabia, obviamente,
usou campanhas violentas contra os adversários políticos. Eu próprio fui vítima de muitas campanhas. Tivemos cadastrados nas inaugurações eleitoralistas a nos perseguirem. Fomos agredidos fisicamente. Eu tive património não só comercial, mas também próprio património pessoal que foi destruído. Por isso eu sei bem a agressividade do regime do Dr. Alberto João Jardim. Mas nós sabíamos o que é que contávamos. Nós estávamos numa trincheira, sabíamos quais eram as nossas armas e onde é que estava o inimigo e o adversário. E com o Dr. Miguel Albuquerque é a mesma coisa. O Dr. Albuquerque, na minha opinião, é um governante tipo estróina. O Dr. Miguel Albuquerque, nós sabemos qual é a posição do Dr. Miguel Albuquerque. Agora, o que eu não posso admitir, por isso não tem nada a ver pessoal, por isso havia ódios pessoais. A mesma questão do Dr. Miguel Albuquerque, uma obra familiar embargou 3 vezes. Nós tivemos prejuízo de 1,5 milhão. Veja bem. O Maquiavel costuma dizer que as pessoas mais depressa esquecem a morte do pai do que a perda do património. Mas eu com o Dr. Miguel Albuquerque tenho uma relação cordial, mas sou um grande crítico dele. Mas então qual é o problema com Paulo Cafofo? O problema do professor Paulo Cafofo é que ele nos enganou. Ele enganou não só os camaradas de percurso, as pessoas que fizeram o percurso com ele, como enganou, na minha opinião, a população madeirense. Isto é, há aqui uma quebra de honra. Isto não tem a ver nada de dinheiro, não tem a ver nada com o pessoal. Isto tem a ver com questões de honra. Já tecidos na guerra, referia-se na guerra do Peloponeso. Isso é questão da honra. A questão da honra é um princípio quase do romantismo medieval. E o que acontece? Eu aceito que tenho um adversário político, eu sei como é que ele se movimenta. Sabemos quais são a sua postura. Agora, eu não posso compreender uma pessoa que diz que vai acabar com os vícios do antigamente, vai acabar com o compadrio, vai acabar com o poder dos grupos económicos que querem controlar a administração pública. Uma pessoa que diz que vamos renovar o regime, que vamos aproximar a região da Europa evoluída e civilizada, e engana-nos a todos e faz precisamente o contrário. Ainda faz pior. Ainda faz pior. Copia, ainda faz pior. Mas porquê que acha que isso acontece? Assumindo essa leitura como a sua, porquê é que acha que esse é o comportamento? Qual é o objetivo de Paulo Cafofo? O objetivo destas pessoas são pessoas que nunca... Não só, eu que chamo os cafofianos. Os cafofianos, se formos analisar bem, os cafofianos nunca fizeram nenhuma luta durante a longa ditadura jardinista. Tiveram nos seus refúgios pequeno-burgueses, ou tiveram metidos na escola como o seu presidente Paulo Cafofo. Isto é, nunca tiveram uma atividade dissidente. Normalmente, nos países e nas universidades, as pessoas mais intelectualizadas, as pessoas criam dissidências. Aqui na Madeira não. Tiveram sempre tudo escalados. Nunca mexeram uma palha para nada. E pior ainda, muitos deles estavam na oposição, mas era uma falsa oposição. Chegava ao fim de um mês, tinham aquele dinheiro da Assembleia, tinham aquelas mordomias que o regime também dava a determinadas pessoas da oposição, como acontece em Cuba. Cuba também tem a sua oposição comprada, que é para mantê-la e para dizer a toda a gente, não, nós temos a oposição. E foram essas pessoas, durante anos e anos, que tiveram à sombra do regime, ou calados nos seus refúgios pequeno-burgueses, e que agora de repente tornam-se os heróis. E essas pessoas nem têm experiência de combate, nem têm experiência de combate cívico em prol da comunidade, em prol da sociedade, e caem de paraquedas. Como é que olha por causa disso? Claro, nós fomos enganados. Como é que olha por causa disso para o cenário político para o próximo ano? Temos uma aparentemente acentuada bipolarização entre o PSD e a candidatura de Paulo Cafofo em nome do PS. Como é que olha para este cenário? Eu olho para um cenário como se passarmos da frigideira para o lume. As pessoas nem conhecem bem o que são os cafofianos, eu já os conheci, ele veio, mas reconheço, ele veio 3 meses para ver que tinha sido enganado pelo Sr. Paulo Cafofo, pelo Sr. Vítor Freitas, mas o povo madeirense vai levar mais anos. Mas o problema para si em 2019 uns 10 anos a perceber qual é o calibre destes senhores. Mas o problema para si em 2019 é só Paulo Cafofo, não é Miguel Albuquerque? Vamos lá ver. Se quer ser sincero consigo, eu tenho-lhe a reconfessar o seguinte. Isto faz lembrar os tempos de Almeida Garrett, em que houve a vitória do liberalismo em Portugal durante a monarquia constitucional. Havia os frades, que eram aqueles ligados aos absolutistas, e veio os liberais, que eram apelidados os barões.
E o que acontece? Os barões que tomaram e depois conta do poder eram mais esgalgados, e fui eu, desculpa o termo, fui eu próprio, Almeida Garrett, que o denunciou, eram mais esgalgados do que o frade. Até aquela célebre frase de que o barão escociou o frade e agora vai-nos escociar a todos nós. E o que acontece? Estas pessoas que surgiram por geração espontânea e que têm uma ambição de tomar o poder, nem em favor da comunidade, em favor do interesse público, enfim, em ter sentido de Estado na administração, não. É os seus interesses pessoais. A quem é que se está a referir? Aos cafufianos. E a Miguel Albuquerque? O que é que tem a dizer sobre Miguel Albuquerque? Nesta perspectiva que eu tinha perguntado da luta de 2019 pelas regionais. É porque o Miguel Albuquerque também existe essa tendência de se controlar a administração e de criar a sua clientela política em determinados cargos, mas as pessoas pelo menos têm alguma formação. Ainda existe. O PSD, durante estes anos todos, nós já devemos dizer que tem melhores quadros do que a oposição. E o que é que acontece? A oposição não tem quadros. O que é que tem? Muitos deles têm aventureiros, têm pessoas que vivem de expedientes e que fizeram agora o ataque político, a conquista do poder. E são pessoas com pouca formação, até em termos intelectuais, até arrepiante as pessoas que se preparam agora para 2019 tomar o poder, e eu estou a ver que vai ser uma tragédia, porque essas pessoas não têm não só cultura democrática, mas a própria cultura em si. São pessoas muito primárias, aliás, vemos pela atuação dessas mesmas pessoas e pelos vícios que existem, dá milhares de dinheiro ou diário de notícias para comprar boas notícias. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha para a região, uma vergonha para os cafufianos, uma vergonha para o Sr. Michael Blandy. Gil Canha, o que é que vai fazer em 2019 nas regionais? Eu ainda estou a pensar. Já recebi vários convites de vários partidos políticos. Eu fui bastante derrotado, e assumo isso, nestas últimas autárquicas. E aquilo que eu gostava era a Câmara Municipal do Funchal. Eu gostava do trabalho autárquico. Um trabalho muito mais desgastante, não haja dúvida nenhuma. Mas está a ponderar sobre esses convites para ser candidato? Mas nas autárquicas tive esta derrota estrondosa. E o que é que acontece? Eu não gosto do trabalho parlamentar. Aliás, eu fui durante muitos anos pelas listas do PND para cargos que podia... na posição da lista, que era para entrar na Assembleia, e eu nunca quis entrar na Assembleia. Só entrei na Assembleia, não houve outra hipótese, porque o partido foi fechado e eu tinha que avançar, que era o cabeça de lista. Mas eu não tenho grande atração pelo trabalho parlamentar, mas tenho pelo trabalho autárquico. Ora, se eu fui derrotado no trabalho autárquico, não tenho qualquer hipótese agora, até por questões biológicas da minha idade, não é? Para voltar à Câmara. Por isso eu estou a pensar em 2019 deixar a política ativa, mas continuar com aquilo que eu também gosto de fazer, que é escrever. Por isso as máfias, os cafufianos, os ultras do regime laranja nunca vão tão descanso, que eu vou usar sempre a minha pena para denunciar as poucas vergonhas que há na região e, de facto, até, de certa forma, contribuir, porque também somos tão poucos. Nem qualquer pessoa que tem capacidade, até talvez financeira, para fazer frente a esta gente. Portanto, não tem vontade de se candidatar em 2019, pelas razões que apontou. Mas sim. Onde é que vai fazer a sua... Poderá acontecer de ir em algum partido em lugares não elegíveis, só para dar força, alguma força que eu acho que tem importância para travar o poder do oligopólio e dos grupos económicos que querem controlar a Madeira. Algum partido em especial que tenha a sua preferência? Ainda estou meio dividido. Será o partido do meu amigo Edgar, que foi solidário comigo na Assembleia, ou o PTP do Sr. Coelho, mas em princípio dar um apoio à filha do Sr. Coelho, a Raquel, que eu acho uma política com um grande potencial futuro. E ir na lista do PTP. Por isso ainda ando a estudar qual o apoio que eu vou dar, mas vou dar um apoio, precisamente vou dar um apoio àquele, desculpe, eu tenho aquele cão que caça. Lá um cão para estar numa sala comodamente
e que não caça, aí nem me interessa. Onde é que pretende fazer o seu ativismo? Escrever onde? Felizmente que as redes sociais permitem que uma pessoa consiga expressar-se sem necessitar, como antigamente, dos diários. Antigamente nós tínhamos quase que subjugar os diários à imprensa escrita para poder escrever. Agora já não é necessário, e ainda bem. E ainda bem, porque assim o Jornal da Madeira, como nós vimos, também está altamente condicionado pelos grupos económicos. O Diário de Notícias passa por uma situação vergonhosa por parte do Sr. Michael Blandy, vergonhosa, aproveitar de uma situação do clima que existe na Madeira para se ganhar fortunas à custa da política. Esta guerra entre o PSD e os cafofianos socialistas estão a alimentar o dinheiro com milhares de euros. Aquilo já não é jornalismo, aquilo não é nada. Aquilo é um projeto, aquilo é um boletim municipal dos cafofianos socialistas que branqueiam continuamente a imagem de uma determinada facção política. E, portanto, concluindo, vai usar as redes sociais, os blogs, tem muito mais, onde de resto já colabora neste momento, e colaboro com o Fênix do Atlântico, do meu amigo Luís Calisto. Mas só. Porque há muitas pessoas aí que já inventam, que o escrevem tanto no ar. Eu na internet não sou muito homens de Facebook. Ainda tem processos por resolver do tempo do Garajal, portanto, e do seu ativismo político e também do PND? Nós tivemos cerca de 40 processos. É por isso que eu acho piada, veja bem, a nossa luta, num ano, eu e o Dr. Eduardo Wells, só em custas judiciais, pagamos quase 15 mil euros. Só em custas judiciais. Fora do pagamento de advogados. Mas, felizmente, já acabaram os processos. Até sinto, às vezes, uma certa tristeza, porque esses processos, às vezes, também faziam-nos... dava-nos algum divertimento. Houve agora um do Sr. Presidente Paulo Cafofo, que mostra outra vez que ainda segue uma linha mais radical do que o Alberto João Jardim. Por exemplo, o Dr. Miguel Albuquerque nunca meteu um processo ao Garajal, na altura que eu era diretor do Garajal. É uma pessoa nesse aspecto, em termos democráticos, é um estrónio em termos económicos, considero até um governante trágico a maneira como governa a região. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer, o Dr. Miguel Albuquerque é abrir de facto a região à democracia que não havia. O Presidente Paulo Cafofo está enverdando pelos processos, meteu um processo, até achei piada, um processo quase infantil. Dizia que agora que um deputado não podia expressar as suas opiniões no Parlamento, eu expressei as minhas opiniões e meti um processo completamente... E depois o processo já não foi contra ele, mas ele pôs a Câmara como se fosse a Câmara ofendida, para fugir às custas judiciais e fugir ao pagamento do advogado. Eu cá paguei comigo. E esse é o único processo que ainda decorre? Eu agora, curiosamente, estou à espera dos processos que vêm do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Devem estar aí a arrebentar um do Luís Miguel de Sousa, que eu vou ganhar, no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e tenho os processos do Dr. Alberto João Jardim, que também estou à espera de resposta. Por isso, nesta altura, eu estou agora na posição contrária. De quem fez o recurso? Sim, fiz alguns recursos, fiz alguns processos até para chatear o Dr. Alberto João Jardim. Eu acho piada às vezes o Dr. Alberto João Jardim. Eu gosto de chatear o Dr. Alberto João Jardim. Pelo menos, olha uma coisa: o Dr. Alberto João Jardim, o Dr. Miguel Albuquerque tem sentido de humor. Eu gosto de um político que tenha sentido de humor. Podem ser os meus amigos. Veja bem, se eu fosse um ressabiado, eu até tinha um ódio ao Dr. Miguel Albuquerque ou ao Dr. Alberto João Jardim pelo mal que fez, até em termos económicos. Mas eu costumo dizer a tanta gente, se fossem para me pedir uma viagem, por exemplo, para um cruzeiro e que nem tivesse mais ninguém, e disseram, olha, vais com o Dr. Alberto João Jardim, eu até achava a piada que eu ia rir pelo caminho, que eu sei que ele tem sentido de humor. Agora está 2 minutos que o Sr. Presidente Paulo Cafofo, não é nada para mais, em termos culturais é muito fraquinho, porque não tem sentido de humor nenhum, já vi. E ainda eu corri o risco de ser jogado de borda fora no barco. Por isso está a perceber bem, isto não é bem situações que tenham a ver com parte financeira ou tem parte de princípios. Da honra, como eu refiro, que também deve de existir. Gil Canha, muito obrigado por ter vindo a esta conversa política, programa que fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá. Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira.